Muita gente pensa que uma lei é só, sei lá, uma regra escrita num papel e pronto. Mas a verdade é que ela tem uma vida própria. Ela nasce, cresce e, olha, às vezes entra em cada conflito. Hoje a gente vai acompanhar essa jornada, que é fascinante, desde os corredores do Congresso Nacional até chegar na nossa vida no dia a dia. Então fica a pergunta, né? Como é que uma lei nasce de verdade? E depois que ela sai lá bonitinha no Diário Oficial, o que acontece? É o fim da história? Que nada! A jornada é muito mais complexa e, sinceramente, bem mais interessante do que a gente imagina. Bom, tudo, absolutamente tudo, começa com uma ideia. Antes de ser aquela lei poderosa que pode mudar a realidade, ela é só uma proposta, sabe? Um projeto. E esse projeto tem um caminho bem longo pela frente. E esse caminho, basicamente, se divide em 3 grandes etapas. Pensa assim: primeiro, a iniciativa. É a faísca, o pontapé inicial. Depois vem a parte mais intensa, digamos assim, a fase constitutiva. É aqui que o bicho pega. Tem debate, tem votação e, no final, a decisão do presidente da República. Ele pode sancionar, que é dar o ok, ou vetar, que é dizer não. E, por último, a fase complementar. É quando a lei é oficializada de vez com a promulgação e depois publicada para todo mundo saber que ela existe. E olha só que detalhe, é fascinante, está na própria Constituição. O artigo 66 fala que o presidente, se for o caso, veta o projeto. Percebe a palavra? Projeto. Mesmo depois de passar pelo Congresso inteiro, o texto ainda não é uma lei. É um momento de suspense total, né? Mas é aqui que vem a virada na história. O mesmo artigo, um pouquinho mais para frente, troca a palavra-chave. Agora, o texto fala sobre a promulgação da lei. É nesse exato instante que o projeto morre e a lei nasce oficialmente. Uma palavrinha só que muda absolutamente tudo. É a transição de uma ideia para uma ordem, com a força do Estado por trás. Ok, a lei nasceu. Mas calma lá. Só porque ela nasceu, não quer dizer que ela já saiu correndo com força total. Existe um abismo, às vezes, entre o que está no papel e o que acontece de verdade, na vida real. Vamos para o primeiro conceito aqui? Vigência. É como se fosse a certidão de nascimento da lei, sabe? A vigência diz, ok, essa norma existe legalmente. É ela que define o período em que a lei está viva no sistema, pronta para ser aplicada. Depois vem a eficácia. E aqui a coisa fica interessante. Por quê? Olha só. Uma lei pode existir, ter vigência, mas isso não quer dizer que ela já pode sair produzindo efeito por aí. A eficácia é justamente essa capacidade de gerar efeitos concretos. Algumas leis são tipo uma semente. Elas existem, mas precisam de outra coisa, tipo uma regulamentação, para poder germinar e dar resultado. E, finalmente, a prova de fogo, a efetividade. Isso aqui é eficácia na prática, na sociedade. A pergunta é simples: a lei pegou? O povo e o Estado estão obedecendo? Estão aplicando de verdade? Porque uma lei pode existir, pode estar pronta para ser aplicada, mas se ninguém cumpre, ela não tem efetividade nenhuma. É o teste final da força dela no mundo real, de verdade. Agora, a história fica ainda mais tensa. Porque o que acontece quando 2 princípios da Constituição, 2 pilares super importantes e válidos, batem de frente numa situação da vida real? Vamos imaginar um cenário bem clássico, que acontece muito. Uma indústria está poluindo um rio. De um lado, tem o direito de todo mundo ao meio ambiente limpo, saudável. E do outro, o que a gente tem? A livre iniciativa, o direito ao trabalho, a economia girando. Aí o governo, para resolver o problema do meio ambiente, chega com o pé na porta, decide fechar a indústria. Completamente. A poluição acaba? Sim. Mas e os empregos? E a atividade econômica? Tudo isso vai por água abaixo junto? E aí, a pergunta que não quer calar. Essa atitude foi a correta? Será que o remédio não foi muito mais forte que a doença? É exatamente para resolver esse tipo de dilema que o direito tem uma ferramenta poderosíssima, o princípio da proporcionalidade. Então, vamos analisar isso juntos, passo a passo. Esse teste tem 3 degraus. O primeiro é a adequação. A pergunta é: a medida que foi fechar a fábrica serviu para o objetivo, que era parar a poluição? Serviu, sim, com certeza. Objetivo atingido, primeiro passo, ok. Agora, o segundo degrau, a necessidade. A pergunta que é: existe um outro jeito de parar a poluição, um jeito menos drástico, menos prejudicial? E nesse caso, a resposta é sim. Digamos que uma perícia mostrou que só instalar uns filtros já resolveria o problema. Opa,
Então, fechar a fábrica inteira talvez não fosse tão necessário assim, né? E aí a gente chega no degrau final, a proporcionalidade em sentido estrito. Aqui é a hora de botar tudo na balança, custo e benefício. O custo de fechar a indústria com gente perdendo emprego e economia local sofrendo foi muito, mas muito maior que o benefício, principalmente porque existia uma solução bem mais simples. A balança pendeu totalmente para o lado do custo. Fica claro, então, que a medida foi desproporcional e, por isso, inválida. E essa análise toda nos joga numa questão ainda mais profunda. No fim das contas, quem é que decide o que a Constituição quer dizer de verdade? Quem tem o poder de dar o sentido final para as palavras dela? Bom, existem várias linhas de pensamento sobre isso. Uma bem famosa é o originalismo. A ideia é que o sentido da Constituição é aquele que os seus criadores lá atrás quiseram dar, ponto. Mas as críticas a isso são bem fortes, né? Primeiro, como é que a gente vai saber a real vontade de gente que viveu em outra época, outro contexto? E outra, será que prender o direito ao passado não acaba impedindo que ele evolua com a sociedade? E é justamente por causa dessas perguntas que surgiram ideias mais modernas. Um jurista alemão chamado Peter Habeli, por exemplo, trouxe uma visão que é, uau, revolucionária. Ele diz que a interpretação não é uma coisa só dos juízes trancada num tribunal. Não. Ela pertence a uma sociedade aberta de intérpretes, ou seja, todos nós. A gente participa no dia a dia da construção do sentido da Constituição. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que é bem provocadora. Se a Constituição é mesmo um texto vivo que muda junto com a sociedade, e se todos nós somos parte dessa interpretação, qual é o limite? Sabe? Até onde a gente pode esticar o sentido das palavras dela sem que ela perca a sua essência, o seu núcleo? Pois é, a resposta para essa pergunta não está pronta. Ela está sendo construída todos os dias.